Graça e paz, meus irmãos. Então vamos lá, vamos avançar agora. Vou estar lendo um pouquinho da nossa apostila Fundamentos da Visão Missional da Igreja, fazendo alguns comentários, e você fica à vontade para perguntar, para tirar dúvida, seja aqui pelo link do vídeo, seja no meu WhatsApp. Estou à disposição para ajudar, porque a gente quer que a nossa EBD venha crescer, venha multiplicar para abençoar muitas vidas. Amém? Então vamos lá, os fundamentos da visão missional da igreja. Esta série de estudos em forma de lições da EBD foi elaborado visando fortalecer o membro da BVR Rio de Janeiro, tanto os mais novos quanto os mais antigos. Uma compreensão mais ampla, ao mesmo tempo sistematizada, dos elementos que norteiam toda a dinâmica funcional da igreja. Saber como caminhar, entendendo o porquê e para onde vamos caminhando, certamente torna a caminhada muito mais significativa para cada caminhante e muito mais produtiva para a comunidade. Os muitos anos de descaminhos, envolvendo e afastando sucessivas gerações de cristãos do cumprimento da grande comissão, torna o retorno da igreja, a essência de sua natureza e missão no mundo, uma tarefa muito árdua que requer o esforço e dedicação de todos. Queremos aprofundar o entendimento de que ser uma comunidade de discípulos de Cristo plenamente envolvidos na missão de fazer novos discípulos de Cristo é a razão de nossa permanência no mundo, com o propósito de que tal entendimento nos conduz a desenvolver ações e comportamentos práticos capazes de produzir frutos que evidenciem a vida de Deus em nós. Janeiro de 2020, Pastor Antônio Bernardino Balbino. E com a permissão do autor organizador, estaremos fazendo uma aplicação desses estudos na 4ª Igreja Batista em Governador Valadares, que é onde estou no exercício do pastorado atualmente, entendendo a importância do aprendizado do conteúdo essencial e sua aplicação fundamental para o contexto atual da nossa igreja, da 4ª Igreja. Então, meus queridos, em resumo, esse material aqui foi feito pelo pastor Balbino, pastor da minha igreja de origem, mostrando a importância da gente voltar aos fundamentos da visão missional da igreja, entender a nossa missão principal, que é fazer discípulos, que é pregar o evangelho, e que tudo na igreja tem que girar em torno desse propósito central, desse propósito principal. Tudo tem que estar voltado para pregar o evangelho, para fazer discípulos, para alcançar vidas para o Senhor Jesus, porque a igreja só existe nessa terra por causa desse propósito, desse objetivo. Então o pastor Balbino me autorizou, me liberou um material para eu aplicar aqui a realidade da 4ª Igreja. Então nós vamos estar estudando aqui 6 lições. O primeiro estudo, ele tem como tema a dupla dimensão do chamado de Jesus, que é o chamado para a salvação e o chamado para a missão. Então a gente vai ver aqui no texto de Marcos 1, 14 a 20, Mateus 28, 19 a 20, um pouquinho disso. No segundo estudo, a gente vai ver sobre a simplicidade da fé e da dinâmica da igreja, analisando Atos capítulo 2, versículo 38 até o 47, e João 15, de 1 a 17, mostrando a simplicidade da igreja do Novo Testamento, que precisamos reproduzir a centralidade da pessoa de Cristo. A gente vai ver o que a gente precisa fazer: crer em Cristo, imitar a Cristo e proclamar a Cristo. Já na terceira lição, terceiro estudo, nós vamos estudar sobre o tema o discipulado e a visão multiplicadora, em Lucas 5, de 1 a 11, Marcos 3, de 13 a 19, Mateus 28, de 18 a 20. A ênfase aqui na multiplicação é essencial e não opcional, assim como o discipulado não é um modismo ocasional, mas um modelo estabelecido e ordenado por Cristo. Na 4ª lição, a gente vai ver as etapas e a dinâmica do processo de multiplicação. Lá em 2 Timóteo 2, de 1 a 5, Filipenses 4, 9, João 20, do 19 ao 23, vão servir de base para esse estudo.
A essência do processo de multiplicação é a interpessoalidade. Pessoas se relacionando, alcançando e capacitando pessoas para alcançar outras pessoas. Então a gente vai ver aqui a importância desse processo, né, do discipulado, do crescimento da igreja através dessa dinâmica. E no quinto estudo a gente vai estar estudando sobre o tema fortalecendo a unidade doutrinária e a comunhão através dos pequenos grupos. Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre os pequenos grupos, dentro dessa perspectiva da importância dele tanto para a unidade da igreja doutrinária, como para a comunhão, como também para alcançar outras pessoas. E vamos usar como texto base Atos 2, de 41 a 47 e Atos 5, 42. A Igreja de Cristo não é um amontoado de gente, mas uma comunidade de amor fraternal, compartilhamento e pastoreio mútuo. Então a gente vai ver muito sobre isso. E por último, a última lição, a 6, seria com o tema compromisso e cooperação, com base em Efésios 4, de 4 a 16 e Romanos 12, de 1 a 18. Então o segredo do crescimento de todos é o empenho e o comprometimento de cada um. Então estou falando rápido, né, para tentar dar uma dinamizada e não demorar muito, mas em resumo, a nossa proposta com esses estudos, nessas lições aqui, vão ser toda voltada para esses fundamentos, para a gente entender e ter uma visão clara da missão da igreja. Ter uma visão clara que a base da igreja é continuar sendo missionária, é continuar cumprindo a sua missão, o seu chamado. Fomos chamados por Jesus para ser salvo primeiro, mas agora para levar a salvação. Somos chamados também para viver a simplicidade da fé na igreja. Ao invés de ficar, enchendo de atividades, enchendo de programações, a gente se concentrar no que mais importa. Concentrar também em colocar Cristo como centro de tudo, Cristo como a base de tudo. Então, por isso que vai trabalhar. O que a gente precisa focar é crer em Cristo, imitar a Cristo e proclamar a Cristo. Já nessa terceira que a gente falou aqui, vamos entender um pouquinho mais sobre o discipulado e sobre a visão de multiplicação através do discipulado. Muito de nós, às vezes, não consegue crescimento e multiplicação constante porque a gente quer só multidão, a gente quer trabalho de massa. Mas, na verdade, o Senhor Jesus não ensinou assim. O Senhor Jesus pregou para as multidões, abençoou, curou as multidões, mas ele gastou cerca de 75% a 80% do seu tempo com os 12 discípulos, com os 70 comissionados, porque ele sabia que era através desse trabalho de formiguinha, um a um, discípulo ao lado um do outro, é que ia trazer o resultado no final. E aí a gente vai ver também as etapas e a dinâmica do processo de multiplicação, tanto no pessoal, como nos pequenos grupos, como na igreja, como nos ministérios, como nas organizações missionárias. Vamos ver também a importância do pequeno grupo multiplicador, a gente ter essa visão multiplicadora, a gente querer crescer, a gente querer expandir. Para quê? Para alcançar mais pessoas, mais vidas, mas acompanhando, ajudando no processo de crescimento. E para encerrar, a gente vai trabalhar bem essa questão da importância do comprometimento, do compromisso, da cooperação de cada um. Infelizmente, algumas igrejas, alguns irmãos estão muito preocupados só com o seu ministério. A igreja não é isso. A igreja é um corpo e cada parte, cada membro, cada organização, cada ministério faz parte do corpo. Então temos que trabalhar cada um pensando no todo. Todos pensando em cada um. É a gente trabalhar tanto essa questão do compromisso que eu assumi com Cristo, com a igreja, com os meus irmãos, e ao mesmo tempo a gente se ajudar e cooperar uns com os outros. Amém? Espero ter dado para entender aí claramente, né, nossa proposta inicial com esses estudos, e estou contando com vocês para a gente levar adiante essa visão missional da igreja. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.